Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Povo Crente. Aqui quem fala com você é a sua irmã Cleia, amém? E eu já quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva aqui no nosso canal. E você que já é inscrito aqui no nosso canal, eu peço que você compartilhe esse vídeo à medida que você achar que ele pode edificar a vida de mais alguém, amém? Irmãos, eu queria iniciar já esse vídeo fazendo a leitura aqui da palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19, que diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Por enquanto, nós vamos ficar só nessa leitura aqui mesmo. Mas o tema do nosso vídeo hoje é para falar sobre a tão conhecida teologia da prosperidade. Eu sei que sobre a teologia da prosperidade existem várias opiniões. E eu acredito que aqueles que têm o entendimento de Deus, ele não segue opinião, ele não segue tendência, ele segue a palavra. Mas a gente sabe, gente, que há negligência da palavra, até mesmo em algumas igrejas, e que por isso há pessoas confusas, né? Eu mesmo recentemente estive envolvida em um debate e eu percebi que tem pessoas que ela é a favor, né, da teologia da prosperidade, porque ela não entende. O diabo, ele causa uma confusão mental que ela chega a ponto de defender a teologia da prosperidade, mesmo ela sendo uma pessoa honesta, não sendo um falso profeta. No decorrer desse vídeo, gente, nós vamos falar de pelo menos 2 textos muito fortes a respeito dessa questão de dinheiro, igreja, dinheiro, evangélicos e bens materiais. Então aqui eu queria já começar falando para vocês sobre uma dúvida que se levantou e eu prestei atenção que algumas pessoas confundem. A gente tem aqui no Brasil atualmente um pastor muito conhecido, né? Muitas pessoas já conhecem ele, não sei se vocês que estão assistindo conhecem, mas muitas pessoas já conhecem ele. Ele fala muito contra essa teologia da prosperidade. E era justamente num debate sobre a doutrina, a maneira do pastor estar ensinando, que começou ali o debate e alguma pessoa disse assim: ele é hipócrita, porque ele fala contra a teologia da prosperidade e ele é próspero. Então aí é que me veio essa ideia de fazer esse vídeo, porque eu fiquei um bom tempo ali conversando com a pessoa para que ela entendesse que existe uma diferença entre a pessoa pregar contra a teologia da prosperidade e a pessoa dizer que o crente não pode ser próspero. Existe uma grande diferença. Então, nesse vídeo, eu queria trazer para você um esclarecimento. Você que debate sobre esse assunto, que cada um pega os seus argumentos, eu vou trazer aqui para vocês, à luz da palavra de Deus, o que realmente Deus, qual é o plano de Deus em relação a essa parte financeira na vida do crente, do evangélico e do servo dele. Gente, o versículo que eu acabei de ler aqui, ele já acaba totalmente com essa teologia. Se realmente não fosse uma ação maligna muito forte, que envolve, que a gente sabe que não é qualquer ação maligna que envolve essa teologia, é uma ação maligna muito forte que envolve. Se não fosse por isso, gente, só esse versículo que eu já li aqui, que não foi palavra de pessoa, não é palavra minha, não é pensamento meu, foi palavra do Senhor Jesus. Quando aqui na terra ele estava ensinando as pessoas, essas foram umas das palavras a qual ele se referiu para ensinar
toda a humanidade. E é sobre essas palavras que ele vai julgar toda a humanidade. Então é bom você parar de ficar prestando atenção em teorias, em pessoas que vêm trazendo coisas, conversas novas hoje em dia, e prestar atenção nessa palavra que eu li aqui, ó. Porque os céus e a terra vão passar, mas essa palavra que está na minha mão aqui, ó, ela não vai passar. Palavra de Jesus, Filho de Deus, não vai passar. Então, se você é crente, se você é evangélico, busca a verdade na luz da palavra, preste atenção no que a palavra do Senhor vem falando. Eu quero que você acompanhe uma leitura comigo. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não cegam, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E a qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, gente, nós já vemos aqui, eu já li aqui com você, o Senhor Jesus dizendo para nós não buscarmos juntar tesouro na terra. Pronto, acabou por aí. Agora, o Senhor Jesus vem dizer para nós que nós não devemos viver preocupados com as coisas cotidianas, com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir. Porque o Senhor Jesus nos compara com os animais, com aves do céu, nos compara com a erva, os lírios do campo. E ele diz que o Senhor cuida das aves do céu e dos lírios do campo. E quanto mais ele não vai cuidar de nós, que somos imagem e semelhança dele. Então, Deus aí, o Senhor Jesus, nessa palavra também, ele joga por terra essa teoria de que as pessoas acham que tem que ser rico. Eu já vi pastores conhecidos aí, seguidos por muitas pessoas, dizendo que Deus quer que nós sejamos ricos. Gente, quando se prega contra a teologia da prosperidade, não é que se prega a miséria, não é isso. Pelo contrário, o comentário da polêmica que surgiu aí foi um comentário assim, eu até dei risada, porque a pessoa diz assim, ele é hipócrita, porque ele prega contra a teologia da prosperidade, mas ele é próspero. Irmão, é a coisa mais natural a pessoa que pregar contra essa teologia, ou seja, a pessoa que não usar púlpito para falar em prosperidade,
é a coisa mais natural que ela seja próspera. E eu digo mais para você, não é só natural, quanto é a promessa de Deus. Você viu aí que o Senhor Jesus disse que quando você busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro plano, essas demais coisas que o Senhor citou aí, as coisas cotidianas do dia a dia, que os gentios se matam procurando ela, e que o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês também precisam delas, serão acrescentadas na sua vida, sem precisar você se matar por causa delas. É isso. A pessoa acha que se eu falar contra a teologia da prosperidade e andar de carro, eu sou hipócrita. Não. Quem fala contra a teologia da prosperidade, ele só está dizendo o seguinte: você não deve usar o púlpito da igreja para ficar falando em dinheiro e nem pedindo dinheiro e nem querendo que as pessoas desejem riquezas na terra, porque o nosso Senhor já falou, o reino dele não é aqui, e o nosso tempo de vitória, de regozijo, também não é aqui. Agora tem uma coisa, Jesus também disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e que de maneira nenhuma seguirão ao mercenário. Gente, hoje eu vi um bispo conhecido, talvez vocês conheçam ele, genro do senhor Edir Macedo, um povo que vive pregando 24 horas sobre dinheiro. E lá foi feita uma pergunta para ele num canal de televisão aí onde ele tem um programa, alguém perguntando para ele, dizendo: bispo, o aborto é crime no Brasil? É crime fora do Brasil? E eu queria saber pela tua boca, bispo, homem de Deus, segundo a palavra de Deus, é uma pergunta que foi feita para um bispo de uma dessas igrejas aí que só vive falando em dinheiro. E foi perguntado para o genro dele num canal de televisão. A pessoa perguntou para ele se era errado abortar perante a Bíblia. A pessoa já sabia que era considerado crime no Brasil, mas ela perguntou para ele se para Deus era crime. E para nossa tristeza, profunda tristeza, por mais que a gente não frequente essas igrejas, gente, mas eles estão aí. E quando se fala em crentes, as pessoas não lembram de mim, da irmã Cléia, não lembram de você, irmão, que vive jejuando, que vive vida de santidade. Quando as pessoas falam em crentes, eles citam Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, Silas Malafaia. É eles que estão representando. Por quê? Porque eles estão na mídia. E foi muito triste para mim ver esse homem que diz representar a palavra, está pregando a palavra de Deus, dizer para aquela pessoa tranquilamente que aborto não era pecado. Se você não desejou, palavras dele, se você não desejou essa gravidez, se você não planejou, se você não vai amar esse ser humano, então não é pecado que você mate. E eu digo para você que aí eu entendi quando Jesus falou que as ovelhas dele não seguiriam o mercenário. Gente, eu digo para você uma coisa, eu jamais frequentaria uma igreja dessa, ainda que eu ficasse rica lá dentro. Ainda que eu ficasse com 10 carros importados na minha garagem, eu não frequentaria um lugar onde estão dizendo que tirar a vida de um inocente não é errado. E por outro lado, eles dizem que buscar ser rico aqui na terra não é errado. Tem muita gente que defende as pessoas, coitado das pessoas que estão ali sendo enganadas. Eu quero dizer para você, e eu vou ler na palavra de Deus, nem todas as pessoas que estão nesse lugar são coitadinhas. Muitas estão ali porque têm ambição. Eu vejo muitos que saem desses lugares e vão reclamar, sabe por quê? Porque eles não conseguiram nada.
São pessoas frustradas que deram tudo que tinha, pensando que ia ficar rico, não ficaram e vão reclamar no Procon. Vão chamar a Rede Globo para denunciar. Mas não é por justiça, não. É porque eles não conseguiram dinheiro e se sentiram lesados, como qualquer consumidor que vai, compra um aparelho, quando vai ver o aparelho não é o que ele esperava. Simplesmente é isso. Mas os servos de Deus, eles não permanecem nesses lugares, não por causa de dinheiro, mas por causa dessas profanação que são pregadas nesse lugar. Porque nesse lugar eles ensinam a valorizar muito mais o bem do que o ser humano. E Jesus está para fora faz tempo. Justiça, reino dos céus, amor ao próximo, não existe. Por isso que as ovelhas de Deus não ficam. Ela pode até estar, você é um servo de Deus, você pode até estar num lugar desse, numa igreja dessa. Mas eu digo para você que você vai sair. E não vai ser bravo, sair porque eu não ganhei dinheiro, tô bravo porque vendi um carro pensando que ia ganhar uma concessionária e foi na pendura. Não, você não vai sair por esse motivo. Você vai sair porque você buscou a palavra da verdade, da vida eterna e não encontrou. Você buscou justiça, você buscou verdade, sinceridade e não encontrou nesse lugar. Por isso que você vai sair, você é ovelha de Deus. Você que se retira de um lugar desse. Por esses motivos que eu estou te falando aqui, por justiça, porque você procurou, cadê Jesus? Cadê a adoração ao Filho de Deus, aquele que deu a vida no Calvário para salvar a humanidade? E você se retira desse lugar porque você não encontra essas coisas. Existe uma diferença. Existem pessoas que se retiram porque se sentiram lesados, porque queriam ficar ricos e não ficaram. Existem pessoas que falam, não é isso que eu estou procurando. Gente, eu quero ler aqui para vocês mais alguns trechos da palavra de Deus que derruba por terra, de uma vez por todas, essas teologias de prosperidade e traz à luz para mim e para você o que realmente Deus quer da nossa vida. Eu quero ler para você 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. E por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Irmãos, olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo, que o que leva, aonde vai levar a essas pessoas que desejam ficar ricas, que vivem atrás de riqueza, a ruína, a destruição, e ficarem mergulhadas, a palavra de Deus diz, mergulhadas na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam a si mesma com muito sofrimento. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que se desviou da fé original por causa do dinheiro e hoje vive aí atormentado? Porque o diabo, gente, ele faz o seguinte, por causa da cobiça. Hoje a maioria dos brasileiros, muitos brasileiros vivem com salário mínimo, 920 e poucos reais você está vivendo, Deus está te abençoando, te prosperando, mas quando a pessoa entra por esse caminho aqui, da cobiça, da ganância, sabe o que acontece com a vida da pessoa? Se ela ganhar 1 milhão por mês, Satanás coloca na mente dela, não é o suficiente, você precisa de mais, você precisa de 40 milhões.
E se ele pegar 40, Satanás diz que ele precisa de 80 milhões. Se ele pegar metade do mundo, Satanás falou, você precisa do mundo inteiro. Então, gente, esse caminho é um caminho de destruição. Nós temos que buscar simplicidade. Agora aqui, ó. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a santidade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém, irmãos? Então tá aqui. Essas são as palavras que eu quero trazer para você, meu amado irmão que está me ouvindo nesse momento. E até fica confuso, né? Quando você vê aqueles debates, uns vêm falando umas coisas, outros vêm falando outras. Irmão, eu digo para você uma coisa. Veja o que a palavra de Deus fala. Veja o que a palavra de Deus diz. Porque o homem, quando ele quer pecar, ele arruma argumentos para pecar. Quando ele quer fazer, ele inventa argumentos. Mas Jesus falou que a porta do céu é estreita. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem que eu tenho para trazer para você nessa semana. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. E se Deus quiser, na semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Amém? Fiquem com Deus.